André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele diz, quando o hipnotizador hipnotiza uma pessoa, e ele no estado de hipnose, houve uma ordem do hipnotizador, ele cria aquilo. Então imagine que você agora tem uma maçã na sua mão. Ele e cria a maçã. E se algum médium ou alguma pessoa sensível entrar em sintonia com aquela pessoa, vai ver a maçã real na mão dele. Não é uma fantasia, é uma construção temporária. Enquanto ele estiver pensando que a maçã está ali, ela estará, porque ele está criando isso. Vamos ver como se faz isso. Então veja, esse o esforço do André Luiz. Lembrar dos tufos de grama lá do jardim da casa dele, quando ele estava encarnado, e transpor aquilo mais vivaz para o ambiente do gabinete cristalino. Fornecido o sinal de interrupção, retornei à postura natural de quem observa, a fim de examinar os resultados da experiência, e contemplei, maravilha, jazia o gabinete, fundamente transformado, águas de indefinível beleza e admirável azul celeste, refletiam uma nesga de firmamento, um céu, banhando as raízes de venerável árvore, cujo tronco dizia em silêncio da própria grandiosidade. Miniaturas prodigiosas de cúmulos e nimbos, nuvens, tipos de nuvens, estacionavam no céu, parecendo pairar muito longe de nós. As bordas do lago, contudo, figuravam-se quase nuas, e os galhos do tronco apresentavam-se vestidos escassamente. Ah, pobreza! Como é que nós nos comportaríamos nessa experiência? O instrutor célere, Cornélio, retomou a palavra e dirigiu-se a nós com firmeza. Meus amigos, a vossa obrigação não foi integralmente cumprida. Se nós ouvíssemos isso, o que a gente faria? Ficaria sensibilizado, com orgulho ferido, porque o espírito é sensível demais. E nunca mais põe os pés ali. Vou lá para o espírito me chamar a atenção? Estou lá para isso? Né? E a gente arranja 1000 dificuldades. Veja só, os espíritos são exigentes, porque é um trabalho sério. Entendemos, sem maiores explicações, o que desejava ele dizer, e concentramos-nos de novo, para consolidar as minudências de que deveria revestir-se a paisagem. Procurei imprimir mais energia à minha criação mental. Essa é a atitude positiva. Em vez de ficar milindrado, vamos trabalhar mais. Com mais presteza, busquei colocar as flores pequeninas nas ramagens humildes, recordando minhas funções de jardineiro no amado lar que havia deixado na terra. E a gente não sabia que o André Luiz, além de médico, tinha sido jardineiro. Que a gente passou rápido aí. Nas horas vagas, ele cuidava do jardim. E a gente pensa que às vezes esse é um trabalho que não serve para nada, que eu vou ficar cuidando de planta, né? O que isso vai me dar? Olha o que deu para ele. Capacidade criativa de transpor no mundo espiritual o ambiente agradável que ele construía na casa dele. Isso devia valer para todos nós. Tem muita mulher e homem que varre a casa, porque droga, todo dia tem que varrer a casa. Parece que essa porcaria não para de sujar, todo mundo suja essa casa. Entra aqui, eu todo dia tenho que fazer esse serviço. Né? É uma vibração horrorosa. Quer dizer, limpa o chão e suja o ambiente espiritual. Se nós pensássemos espiritualmente, a gente mudaria isso. É tão bom ter a casa limpa para que as pessoas que moram comigo se sintam bem aqui dentro. É a mesma tarefa com uma postura mental diferente. Isso vale para a profissão, para todas as nossas atividades. Não é? Se a gente fizesse isso assim, a gente estaria entendendo claramente a mensagem da doutrina espírita, que é de espiritualizar todas as atividades humanas, todas.
Nós temos profissão para ganhar dinheiro, e está sempre querendo ganhar mais. A gente não transformou a nossa profissão na capacidade de ser útil aos outros. Ah, hoje já trabalhei demais. Só ir embora que trabalhar demais é para relógio. E a gente sai ali deixando as coisas pelo meio do caminho. Muito bem. Orei. Pedi a Jesus me ensinasse a cumprir o dever dos que desejavam a bênção do seu divino amor naquele santuário. E quando a notificação soou novamente, confesso que chorei. Ele abriu os olhos e estava completa a construção. Cornélio sorriu, evidenciando grande satisfação, e determinou que os 2 auxiliares que estavam ali na frente, próximo da cabine de cristal, conservassem a destra unida ao gabinete. Oh, que coisa maravilhosa! Desde esse momento, como se uma operação magnética mágica desconhecida fosse posta em ação, e nossa pintura coletiva começou a dar sinais de vitalidade temporária. Algo de leve e imponderável, semelhante a caricioso sopro da natureza, agitou brandamente a árvore respeitável, balouçando-se os arbustos e as minúsculas ervas a se refletirem nas águas muito azuis, docemente encrespadas de instante a instante. Ficou viva a construção, não era mais uma pintura, era um ambiente vivo, cheio de realidade. É fantástico isso. Como é que foi criado? Pela ação da força mental de cada um. Ele ficou tão emocionado que ele diz: minhas lágrimas estavam prestes a cair, porque ele voltou ao jardim da casa dele, começou a lembrar da família dele e começou a emocionar e desviar a atenção emocional dele do ambiente para outra direção. Bastou, no entanto, um olhar de Jerônimo para que ele se reajustasse. Veja só que disciplina de trabalho. Então vejam, esse trecho pequeno do livro Obreiros da Vida Eterna mostra claramente como é que os espíritos no mundo espiritual fazem para criar ambientes espirituais especiais para determinadas atividades. Dentro daquele gabinete vai materializar-se, entre aspas, porque não é materializar-se, um espírito mais adiantado que vai revestir-se dos recursos energéticos do fluido universal adequados para aquele ambiente, para que se tornasse perceptível pelos 21 espíritos, 23 na verdade, que estavam ali participando. Os 20 trabalhadores, Cornélio e os 2 auxiliares que estavam ali no gabinete, próximo do gabinete. Eles então vão agora assistir uma comunicação direta de um espírito que vem ali como um visitante sublime, para dar instruções evangélicas e de trabalho adequadas para as realizações dos programas dos 3 grupos aqui na superfície da Terra. Então, o resto, se vocês quiserem saber, leiam Obreiro da Vida Eterna. Mas o que é importante que fica aqui é essa atividade, essa construção mental, como os espíritos fazem para criar aquilo que é necessário. Então, é com esse mesmo procedimento mental que as mentes mais desenvolvidas constroem as cidades, colônias espirituais. Vejam só como foi construído nosso lar. A cidade de Nosso Lar, segundo informações de André Luiz, foi fundada por portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. Vieram de Portugal, com a descoberta do Brasil, se instalaram no Brasil, trabalharam aqui, desencarnaram aqui, foram para o mundo espiritual. Como eles eram distintos, e aqui a distinção não era título nobiliárquico, mas era distinção espiritual, de valores,
intelectuais e morais, eles então resolvem, no mundo espiritual, criar um ambiente adequado para receber companheiros que estavam encarnados no Rio de Janeiro, para ajudá-los, recebê-los no mundo espiritual. E a partir do local que hoje é a governadoria, eles começam a nuclear uma construção mental à guisa de uma cidade para que ela cresça. Exatamente como foi construído Brasília, só que o material utilizado é diferente. Não é? Lúcio Costa, os arquitetos que bolaram Brasília, tiveram que fazer esse esforço de transferir da mente para o papel com lápis a figuração arquitetônica daquilo que viria a ser mais tarde a cidade de Brasília. Goiânia foi planejada assim também, porque essa é uma cidade planejada, não é? Diferente da cidade que eu vivo, em São Carlos, foi construída a toque de caixa pelos colonizadores, vamos dizer assim, né? Então a cidade não tem muito, é uma cidade quadrada, é perpendicular, ruas assim e assim, ponto final, tá certo? Porque não tinha um planejamento prévio, mas aqui teve, Brasília teve, várias outras cidades, a capital de Tocantins, Palmas e assim por diante. Então você planeja, sai da mente. O substrato da nossa realidade física são as coisas materiais. Então a gente vai precisar de mapear aquilo no papel, fazer todas as plantas, os cálculos, como vai ser construído aquilo e depois executar através de pedra, cimento, areia, cal, tudo que é necessário, madeira, não é? Porque a nossa mão de obra precisa do substrato material, a gente tem que manipular o material para construir. No mundo espiritual não é assim. A mente engendra e como ela é criadora, ela age sobre o substrato do mundo espiritual, que é o fluido universal, e dá a ele a forma que nós persistentemente imaginamos e construímos. E quanto tiver gente persistindo nessa alimentação daquele ambiente, ele vai existir. Então, nosso lar começou no século XVI, e quando André Luiz descreve a cidade de Nosso Lar para nós, que está da ordem de 1000 quilômetros acima da cidade do Rio de Janeiro, quando André Luiz descreve a cidade, já tinham 1 milhão de habitantes espirituais. É possível que muitos daqui vieram de lá, né? Do departamento de reencarnação. Como a gente não lembra, a gente fica conjeturando. Mas se não veio de lá, veio das outras colônias espirituais, porque todas elas são construídas do mesmo jeito. Então, há um substrato energético, diferente dos átomos que fazem parte da tabela periódica, da tabela dos elementos químicos, porque esses são materiais, são energéticos, processos energéticos. A gente fala assim, mas é muito complicado a gente imaginar. Não é não. A gente faz isso no laboratório. Você pega uma partícula e uma antipartícula, são todos materiais. Colide uma na outra, some a massa de uma, a massa da outra, a carga de uma, a carga da outra, e sai duas radiações eletromagnéticas que não tem nem carga nem massa. Transforma matéria bruta em energia. Quem faz nos laboratórios de física, de altas energias? Esse acelerador que foi construído lá em Genebra, um grande acelerador, né, de partículas pesadas, vai acelerar prótons num anel de 20 e poucos quilômetros, numa direção e no um outro feixe em direção contrária. Esses prótons vão ficar sendo acelerados até atingir quase a velocidade da luz. Quando tiver atingido o máximo de velocidade possível que a máquina dá, você desvia um feixe na direção do outro e colisão frontal. E aí você produz, transforma toda aquela energia de movimento em energias para produzir partículas, diferente do próton, do elétron, né? Constrói partículas outras, diversas, que a natureza permite existir. Então a gente faz isso no laboratório. Só que a gente ainda não compreende o que é o fluido universal. Aí não tem um modelo físico para ele.
provavelmente